Oi, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 8 plantas que eu não recomendo para iniciantes geralmente, porque elas são mais difíceis de cuidar do que a maioria das plantas e podem tornar o desafio um pouquinho maior, tornando às vezes sua experiência inicial um pouquinho frustrante. Se você vê que você já cuidou de alguma dessas plantas que eu falar aqui hoje e não deu certo, pode ter certeza de que você não está sozinho e de que essas plantas simplesmente são mais indomáveis mesmo, né? Mais difícil de cuidar. A primeira planta é a Avenca. Essa planta é enjoada, ela é bem complicada de você cuidar, porque, principalmente por questões de rega, de umidade do ar, ela é muito exigente. Você não pode falhar de jeito nenhum na rega dela. Até aqui em casa é difícil, porque às vezes eu tenho que viajar e fico alguns dias fora, ela não aguenta, acaba secando. Então, assim, é uma planta que hoje eu nem tenho em casa mais. Também tem uma questão da luminosidade, que se você deixar ela num local escuro demais, ela não aguenta e fica amarela. Se você coloca no sol demais, ela queima. Então, assim, é uma planta mais complicada mesmo, que exige muito mais atenção e cuidado no dia a dia. Mas pior de tudo é que, assim, se você errou uma vez com ela, ela ficou com as folhas meio secas, ela não recupera mais, é muito difícil. Ela simplesmente, as folhas morrem e já era. Passou. A segunda planta são as orquídeas Vanda. Sabe aquelas orquídeas que geralmente você vê elas penduradas assim, que tem umas raízes desse jeito? Essa aqui é uma bem pequenininha que eu tenho. Tem uma maior lá na estufa, mas não dá para trazer para cá. Mas essas orquídeas, elas são simplesmente lindas mesmo. Ela é muito bonita. Mas a complicação dela, quando ela tá sem substrato assim, desse jeito, pendurada, é legal, dá um baita de um efeito, fica muito exótico, é muito legal mesmo. Mas quando ela tá desse jeito, você tem que prestar muita atenção na rega, porque geralmente você tem que regar ela ou com esguicho, que não dá pra fazer isso dentro de casa, né, claro, senão você vai molhar tudo, ou então você tem que ficar borrifando água. Só que aí você tem que ficar borrifando água com uma frequência muito alta, dependendo da época do ano, e aí tudo fica mais difícil para você cuidar, para você adubar. Então, assim, acaba sendo difícil de você cuidar dela para que ela fique saudável e volte a florescer legal. É uma tarefa árdua você ficar regando com o regador toda hora, todo dia. Mas se você quiser fazer, compensa, porque a flor fica muito bonita mesmo. Uma outra coisa da Vanda é que ela tem um preço bem salgado geralmente. Geralmente você paga aí mais de R$100, até uns R$200. Então, assim, não é uma planta barata. Então, assim, você errar com uma planta cara é mais doído, né? A intenção aqui não é desencorajar ninguém a ter planta nenhuma, não é falar para vocês não terem essas plantas em casa não, tá? A intenção aqui é para que você saiba que essas plantas são mais difíceis, exigem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cuidado, exatamente para você não se frustrar e não abandonar o cuidado de plantas. Falar, eu não gostei porque eu mato tudo que eu tenho. Mas não é, que às vezes você escolheu as plantas que não são tão fáceis, é melhor você deixar essas plantas um pouquinho mais para frente. Beleza? A terceira planta são as marantas, que existem várias espécies de marantas, mas essa daqui é uma das espécies. Olha, ela tem essa folha aqui, é bem bonito mesmo, não tem muito o que falar da beleza dela. Essa daqui também é muito bonita mesmo, eu gosto muito. A questão das marantas tá longe de ser a beleza delas, que elas são muito bonitas mesmo. Mas elas são um pouco mais difíceis porque elas são de climas bem úmidos, elas gostam de umidade sempre, elas consomem bastante água, então elas secam rápido. Então, assim, essa maranta, por exemplo, ela aqui em casa, na época de seca mesmo, quando está muito seco o ar, é tão quente e seco que ela acaba sofrendo um pouquinho e torna quase inevitável você ter umas queimaduras aqui, algumas bordas meio ressecadas, porque a gente não consegue controlar essa umidade do ar sempre. Outra coisa é que se você deixa de regar elas, é um pouquinho difícil de você cuidar. Se você regar demais, elas acabam apodrecendo as raízes. Se você falhar a rega, muitas vezes ela às vezes recupera, às vezes ela não se recupera tão bem assim. E essas bordinhas queimadas aí são quase que inevitáveis quando você não consegue ter uma rega
exata, assim. Sempre que a planta está precisando, você coloca água lá. É claro que talvez, dependendo do clima da sua região, se você mora numa região mais úmida, talvez seja mais fácil de você cuidar, mas vai de cada um. Eu não acho muito fácil de cuidar, em geral eu vejo as pessoas reclamando um pouquinho quando elas são iniciantes, então eu deixaria para você tentar um pouquinho depois, quando você tiver com um pouquinho mais de experiência. E aí vai ter gente que vai ficar falando assim, ai Gaspar, mas essa planta aqui é fácil, essa planta aqui eu consigo cuidar. Lembrando que essa lista é uma lista minha, é opinião minha, é o que eu acho que é mais fácil de cuidar, é o que eu acho que é mais difícil de cuidar, para ajudar vocês a, talvez, escolher as que vocês querem cultivar nesse momento. A quarta planta são as mini rosas. Mini rosas, elas são bem bonitas. Hoje em dia você encontra em vários, até supermercados, assim, que tem bastante rosinha lá. É bonito mesmo. Ela só tem um probleminha. Essas mini rosas, geralmente são mais difíceis de cultivar do que as rosas maiores, que já não são super fáceis, né? Mas essas mini rosas, elas são bastante sensíveis a pragas, então elas são atacadas por percevejos, por pulgão, por tripes, não sei se você já ouviu falar. Mas assim, tem uma série de insetos que vão atacando lá e essa rosa ela não vai pra frente. Também tem fungo, bastante fungo nas folhas. E às vezes ela perde todas as folhas e morre. Isso é uma questão de sensibilidade daquela planta, que ela é mais sensível mesmo. A quinta planta são os antúrios. Antúria, sim, ela não é uma planta super difícil de se cuidar, não, tá? Ela é relativamente fácil em geral. A dificuldade dela está principalmente em você acertar a luminosidade e as regras para que ela possa voltar a florir certinho na época certa. Então, assim, o difícil de acertar ela é a luz mesmo, porque assim, se você coloca luz demais, a folha queima, se você coloca luz de menos, ela acaba não voltando a florescer direito, a flor fica mirradinha lá e não se desenvolve bem. Mas isso daí tá lá no limite, tá? Para iniciante geralmente até pode ir, mas atenção à regra e luminosidade. E antes de eu seguir com as próximas plantas que não são lá tão fáceis de cuidar, não se esquece de dar aquele joinha nesse vídeo e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e também clica no sininho ao lado para ativar as notificações das próximas postagens que eu fizer assim que eu fizer. A sexta planta que eu vou falar hoje é do Ficus lyrata. O Ficus lyrata é essa planta aqui que na verdade está super em alta aí, as pessoas estão cultivando bastante mesmo. Ela costumava ser uma planta muito cara, mas assim, hoje ela está barateando bem mesmo o preço, então tá ficando mais acessível. Claro, talvez sejam umas mudinhas um pouquinho menores. Essa daqui que eu tenho são umas menorzinhas, eu tenho uma um pouquinho maior lá na frente de casa também. Mas o que é difícil nela, que eu digo que é um pouco não recomendável para iniciantes? Primeiro, que ela tem um crescimento bem lento, mas é bem lento. Tipo, para você ver uma folha nova nascendo, demora às vezes meses para você ver uma folha saindo. Então, assim, essa é uma das dificuldades, é um dos problemas que você não sabe se você está acertando, você demora para descobrir se você está errando ou está acertando com ela, né? Uma outra questão dela é que ela não gosta muito de ser trocada de vaso com muita frequência, ela sofre um pouco, e também porque se você coloca ela num local completamente sombreado, às vezes ela não aguenta, ela não vai muito bem. Se você coloca ela no sol, ela gosta de um pouco de sol nas folhas, porque na verdade ela é uma árvore que você pode até ver plantada na calçada, ela fica gigantesca, né? Mas assim, esses Ficus lyrata, quando a gente deixa num local um pouco mais sombreado, ela fica mais contida, mas assim, quando ela fica dentro de casa, ela fica mais contida, mas a dificuldade é você conseguir mesmo essa combinação de luz ideal. Mudar a planta de lugar também não é uma tarefa tão fácil assim, ela não gosta de ser mudada muitas vezes de lugar, ela tem que se adaptar, ela tem lá o tempo dela para se adaptar a cada local. Então por isso que eu diria, não é tão fácil assim. Para você regar também, outra situação, se você rega em excesso ela sofre também. E se você falta, ela seca. Mas assim, geralmente ela prefere um pouquinho menos de água do que as outras plantas. Se você rega demais, essa raiz aqui fica encharcada demais e ela acaba começando a apodrecer porque ela morre afogada. Por isso que ela é um pouquinho difícil.
A sétima planta são as plantas carnívoras, aquelas plantas que você coloca assim, entra uma mosquinha, ela fecha. Essas plantas são muito legais mesmo, eu adoro essas plantas, são muito bonitas, muito legais assim para criança ver e tal. Mas o cuidado delas geralmente não é muito fácil. Elas geralmente gostam aí de bastante matéria orgânica, um substrato bem úmido, e geralmente essas plantas gostam de bastante umidade, tendem a ser um pouquinho mais difíceis, principalmente aqui no Brasil, que a gente vive num país bem quente no geral, a maior parte do Brasil é bem quente. A oitava, última planta e não menos importante, são as samambaias. Samambaias, que nem essa samambaia aqui e essa samambaia aqui. As samambaias, elas são, assim, icônicas, elas são bem legais mesmo, bem bonitas. Quando a gente fala de cuidado de plantas, a gente pensa numa samambaia, mas é importante a gente saber que a maioria das samambaias, que nem a samambaia, principalmente a samambaia americana, que é uma muito comum que a gente encontra por aí, elas são legais, mas a gente precisa estar atento, porque as regas dela geralmente são um pouco mais difíceis, porque ela não tolera esquecimentos. Se você viaja, por exemplo, alguns dias e deixa lá ela sem água, ela seca, e quando ela seca, muitas vezes ela não recupera. Uma outra coisa é a luminosidade dela. A luminosidade também é um pouquinho difícil de acertar, porque se ela toma sol demais, ela fica amarelada, às vezes ela queima, né? Em alguns casos morre. Ou então, se você coloca num lugar muito sombreado, ela também não vai para frente, ela começa a cair as folhas também com o tempo. Então, a luminosidade é difícil, não é impossível. Ela é um pouquinho mais difícil do que as outras plantas de acertar. Mas assim, eu diria que se você tiver tempo, disposição para ficar lá em cima da planta, regando com bastante frequência, então legal, pode tentar ela mesmo que você seja iniciante, tá? Aliás, você já cuidou de alguma dessas plantas que eu falei aqui hoje? Se sim, você me conta aqui nos comentários para eu saber como é que foi a sua experiência. E conta outras plantas que vocês consideram difíceis de se cuidar, até para, de repente, eu fazer um vídeo sobre elas específico para explicar melhor para vocês como cuidar dessas plantas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!